está de volta. Autopeças Modelo, os caminhos se usaram de muitas formas com clientes e fornecedores. E o que fica é a gratidão a todos que fazem parte da família. E para receber a todos, a Autopeças Modelo cresceu e hoje está com duas unidades e uma em Campo Grande. Autopeças Modelo para os Autostores 3126. Gentileza, gera gentileza. Atenção! Doutora Cris Capuano, fisioterapeuta e seguradora líder, seguro de debate, assistência em invalidez, despesas médicas e morte, assistência em total transparência no seu processo e o mais importante, tudo gratuito. Fale com a doutora Cris Capuano, na rua Oliveira Marques, 3665, atrás do supermercado São Francisco. Telefone 67-3424-05. Atenção! Doutora Cris Capuano, fisioterapeuta e seguradora líder, seguro de debate, assistência em invalidez, despesas médicas e morte, assistência em total transparência no seu processo e o mais importante, tudo gratuito. Fale com a doutora Cris Capuano, na rua Oliveira Marques, 3665, atrás do supermercado São Francisco. Telefone 3424-05. Atenção! A lotérica Pavão de Ouro recebe seus malotes sem nenhuma taxa. Lotérica Pavão de Ouro. Atenção, você cliente da lotérica Pavão de Ouro. Agora tem mais uma comodidade. Agora você conta com salgaderia, onde você pode tomar de café, ou salgado, tomar suco, tomar soda. Secretário da Lotérica Pavão de Ouro recebe seus malotes sem nenhuma taxa. Lotérica Pavão de Ouro, o doutor Capitão de Estação da 409, Centro Dourado. ES Web Rádio. O sucesso está de volta. Evangelho desta segunda-feira da quinta semana da Quaresma. João capítulo 8, versículo de 1 ao 11. Jesus foi para o Monte das Oliveiras de madrugada, voltou ao templo e todo o povo se reuniu ao redor dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Colocando-a no meio, disseram a Jesus: quinta semana da Quaresma. Mestre, esta mulher foi flagrada cometendo adultério. 8, versículo de 1 ao 11. Moisés, Jesus na lei, foi para o Monte das Oliveiras, nos mandou apedrejar tais mulheres. voltou ao templo e todo o povo se reuniu ao redor E tu dele. dizes: Sentando-se, começou a ensiná-los. Os escribas e os fariseus E tu, trouxeram uma que mulher dizes? apanhada em adultério. Eles perguntavam isso para experimentá-lo Disseram a e ter Jesus: motivo para acusá-lo. Mas Jesus, Mestre, esta mulher inclinando-se, foi flagrada começou a escrever adultério. no chão com o dedo. Moisés, na Como lei, insistissem em perguntar, nos mandou Jesus apedrejar ergueu-se tais mulheres. e disse: quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. E tu, Ouvindo isso, foram saindo um por um, eles a perguntavam começar pelos isso mais para velhos. experimentá-lo. Jesus ficou sozinho com a mulher que estava no meio e Mas em pé. Jesus, inclinando-se, Ele levantou-se e disse: começou a escrever mulher, no chão. onde estão eles? Como Ninguém te insistissem condenou? em perguntar, Ela Jesus respondeu: ergueu-se ninguém, e Senhor. disse: Jesus quem então lhe dentre disse: vós não tiver pecado, eu também atire a não te primeira condeno. pedra.
vai, Inclinando-se e de novo, agora em continuou a diante escrever. não pequeis mais. Ouvindo isso, foram Palavra saindo da um salvação, a glória começar ao pelos mais vosso velhos. Senhor. Jesus ficou sozinho com a mulher que estava no meio e em pé. Ele levantou-se e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Jesus então lhe disse: Eu também não te condeno. Vai, e de agora em diante não pequeis mais. Palavra da salvação, glórias ao nosso Senhor. Vai, e de agora em diante não peques mais. Reflexão do reverendo Jordi Pascoal, de Salte, Girona, na Espanha. Hoje contemplamos no Evangelho o rosto misericordioso de Jesus. Deus é amor, e amor que perdoa. Amor que se compadece de nossas fraquezas, amor que salva. Os mestres da lei de Moisés e os fariseus disseram a Jesus: e de agora em diante Mestre, não peques essa mais. mulher foi pega em Reflexão do flagrante reverendo cometendo Jordi adultério, Pascoal, conforme João de Salte, 8,4. Girona, na Espanha. E pedem ao Senhor: e tu, Hoje contemplamos no O que Evangelho dizes? o rosto misericordioso de Jesus. João 8, 5. Deus é amor, e amor que Não lhes perdoa. interessa tanto Amor seguir que o se ensinamento compadece de de nossas Jesus, fraquezas, como poder amor acusá-lo que de que salva. está contra a lei de Moisés. Os mestres da Mas lei o de mestre Moisés, aproveita os essa fariseus ocasião disseram para a manifestar Jesus: que ele veio em busca dos Mestre, pecadores, essa mulher foi pega em flagrante. levantar aos cometendo caídos, conforme João chamá-los à 8,4. conversão e à penitência. E pedem ao Senhor. Esta é a mensagem E tu, da Quaresma para nós, O uma que vez diz? que todos somos pecadores e todos João necessitamos da graça 8:5. salvadora de Deus. Não lhes interessa tanto seguir o ensinamento de Jesus, como poder Atualmente se acusá-los diz de que estar estamos contra a lei perdendo o de sentido Moisés. do pecado. Mas o Muitos mestre não aproveita sabem essa o que ocasião está para bem ou manifestar mal, que ele veio em busca dos nem pecadores. porquê. É o mesmo que Levantar dizer aos em caídos, forma positiva que se perdeu o chamá-los sentido à do amor a conversão e à Deus, penitência. do amor que Deus nos tem, Esta é a e mensagem por nossa da parte a Quaresma correspondência que este para nós. amor Uma vez que pede. todos somos pecadores, Quem ama não todos ofende. necessitamos Quem da se graça sabe do amado e Salvador. perdoado retribui amor por amor. Perguntaram ao amigo qual era a fonte do Atualmente se amor, diz que estamos e ele perdendo o respondeu sentido do que é pecado. aquela onde o amado Muitos lavou não as sabem nossas o que culpas. está bem ou mal, nem porquê. Por isso, É o o sentido mesmo da que dizer conversão em e da forma penitência positiva que se próprias perdeu o da sentido do Quaresma amor a Deus. é colocar-nos cara a cara ante de Por Deus, nossa parte, a ante a sua correspondência que esse presença. amor pede. Quem Olhar ama aos olhos do Deus, Senhor na cruz e manifestar quem se sabe pessoalmente amado os e nossos perdoado, pecados retribui no sacramento amor da por amor. penitência. Perguntaram ao E como a amigo mulher qual do era a fonte Evangelho, do Jesus amor, nos dirá. e ele respondeu que é aquela Ela onde o respondeu: amado ninguém, lavou as Senhor. nossas Então culpas. Jesus disse: eu também não a condeno. Vai, Por e de isso, agora em o diante sentido da não peques conversão e da mais. penitência João próprias da 8:11. Quaresma é Deus colocar-nos perdoa, cara a isso cara nos leva diante a de uma Deus, exigência ante a e um sua compromisso. presença. Não peques mais. Olhar aos olhos do Senhor na cruz e manifestar pessoalmente os nossos pecados no sacramento da penitência. E como a mulher do Evangelho, Jesus nos dirá. Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: eu também não a condeno. Vai, e de agora em diante não peques mais. João 8:11. Deus perdoa, isso nos leva a uma exigência e um compromisso. Não peques mais. Vivemos num momento difícil em nosso mundo, onde o noticiário diário vem nos acrescentando mortes e mortes, por causa desse vírus que está se espalhando pelo mundo. Mas é o momento de nós nos colocarmos diante de Deus, nos colocarmos diante de Jesus e acreditar que Ele está segurando em nossas mãos.
Por mais que as autoridades pedem isolamento, Vivemos pedem num momento isolamento difícil em nosso social, mundo, onde o noticiário diário vem nos acrescentando. os que mais sofrem são os idosos, por não poder abraçar os seus netos, por não poder Esse vírus que receber está se espalhando seus pelo mundo. parentes em casa. Mas é o momento de nós nos Mas, ao colocarmos mesmo diante tempo, de Deus, não nos impede nos de colocarmos diante de Jesus a gente e poder acreditar abraçar que Ele está através das segurando em nossas orações, mãos. através do pensamento, Por mais que as autoridades se aproximar daqueles pedem que mais isolamento, sofrem. pedem isolamento social, Que o Senhor possa nos ajudar, aonde que o Senhor possa estar conosco os que mais nesses sofrem dias são difíceis que o os mundo idosos, atravessa. Muito por não bom. poder abraçar os seus netos, por não poder receber seus parentes em casa. Mas, ao mesmo tempo, não nos impede de a gente poder abraçar através das orações, através do pensamento, se aproximar daqueles que mais sofrem. Muito boa tarde, Dourados. Boa tarde, Mato Senhor Grosso do possa Sul. nos Boa tarde, ajudar. Brasil. Está entrando no ar aqui na MS Senhor Web possa Rádio e estar também no conosco nesses dias Facebook, difíceis no canal do Roberto Xavier do YouTube também, o Notícias do Dia. As principais notícias do mundo, né? Daqui desde Dourados, Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso do Sul e também Brasil e no planeta Terra. Hoje, segunda-feira, dia 30 de março de 2020. Muito boa tarde, Dourados. Exatamente Boa tarde, Mato Grosso do Sul. 15h39 da tarde no Mato Grosso do Sul, 16h39 em Brasília. No canal do Roberto Xavier do YouTube também, o Notícias do Dia. Como é que está a temperatura? As notícias do mundo, né? Daqui desde Dourados, Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso do Sul e também Brasil e no planeta Terra. Hoje, Dourados, Mato Grosso do Sul, neste momento 32 graus. A temperatura oscilou de 22 graus de madrugada, entre 2 e 4 da manhã. E a máxima foi de 33 graus agora há pouco, né? Por volta das 14 horas. Agora estamos com 15 horas e 40 minutos, nesta tarde de segunda-feira. Como é que está a temperatura? Probabilidade de chuva de 0%, umidade relativa do ar de 51%, vento soprando a 11 km por hora. Dourados, Mato Grosso do Sul, neste momento 32 Obrigado. graus. A temperatura oscilou de 22 Obrigado para você, a você que está conosco na live do Facebook, do José Roberto da Vanessa Roberto Xavier, Eric Sampaio, Yolanda Betoni. Quem mais que está aqui? Rodrigo Amaral, Luiz Carlos Portari, boa tarde, Luiz. Carlos Portari, Ademir Soares, boa tarde, jovem, boa tarde, Ademir. Grande time, Francisco Celso Cáceres também conosco, José Carlos Monzani, boa tarde, colega Zé Roberto, José Carlos de Cabreúva, São Paulo, gente boa. Andressa Figueiredo de Ponta Porã, boa tarde, Andressa, boa tarde, João Paulo, boa tarde, as crianças também. Sérgio Cardoso, Simão Cardoso, lá de Maracaju, e o Diegão Soares de São Paulo conosco também. Daqui a pouco de São Paulo a participação da Ditinha. Ademir Soares, boa tarde, jovem, boa tarde, Ademir. Grande time, Francisco Celso Cáceres também conosco. José Carlos Monzani, boa tarde, colega Zé Roberto, José Carlos. Notícias do dia sempre em nome de Construsilva, materiais para construção do básico ao acabamento. Melhor comprar na Construsilva, Rua Manuel Racilene 310B, no Jardim Vista Alegre, o telefone 34210761. Maracaju. Em nome também de Motel Caimã, trate bem a quem você ama. Motel Caimã com quartos, suítes, tudo aquilo que você precisa para homenagear aquela pessoa que está sempre do teu lado, né? Motel Caimã, conforto e discrição ali na BR-463, quilômetro 1, na marginal número 350, saída para Ponta Porã. E em nome de Unicesumar, o seu ensino à distância, faculdade com mais de 50 opções de cursos para que você se profissionalize. Unicesumar, aqui em Dourados tem um polo na Firmino Vieira de Matos 853, no Jardim América. Precisa para homenagear aquela pessoa que está sempre do teu lado, né? Motel Caimã,
Hoje o dólar está em alta, hein? Está subindo de novo, R$ 5,18, um dólar americano. É um sobe e desce desse dólar, mas sobe do que desce. Unicesumar, o seu ensino à distância, faculdade com mais de 50 opções de cursos para que você se profissionalize. Unicesumar, aqui em Dourados tem um polo na Firmino Vieira de Matos, 850. E antes da Ditinha chegar por aqui, vamos trazer alguma notícia lá da agência Senado, né? Tem aqui, ó, Comitê Olímpico Internacional define nova data dos Jogos Olímpicos. Vamos lá então, direto e reto com o Rodrigo Rezende da Rádio Senado, a nossa parceira, chegando por aqui. O Comitê Olímpico Internacional definiu a nova data dos Jogos Olímpicos. E antes da Titinha chegar por aqui, vamos trazer alguma notícia lá da agência Senado, né? Tem aqui, ó, Comitê Olímpico Internacional define nova data dos Jogos Olímpicos. Vamos lá então, direto e reto com o Rodrigo Rezende da Rádio Senado, a nossa parceira, chegando por aqui. Com as milhares de vidas envolvidas na nova data dos Jogos Olímpicos, o mundo precisa se unir contra o coronavírus. O COI também definiu que as Olimpíadas em Tóquio devem ocorrer em 24 de agosto e 8 de agosto de 2021. É a primeira Ok, Rodrigo. Rodrigo Rezende trazendo as informações lá do COI, Comitê Olímpico Internacional definiu nova data para o início dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Os Jogos Olímpicos de Tóquio será a mesma nomenclatura, né? Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. E a abertura está prevista para o dia 23 de julho de 2021. Já os Jogos Paralímpicos devem começar no início de setembro. Rodrigo Rezende. Mais uma da Rádio Senado, a Senado Rádio Agência. Antes de falar disso, vamos cumprimentar o pessoal da nossa live no Facebook. O Augusto Eloíro, lá do Campina Verde, Rafael Corrêa do Itajubá, do Itaju, Rafael Corrêa, boa tarde, Rafael, meu querido colega, palmeirense, Tony Montalvão, direto de Portugal, também, boa tarde, Tony, Sérgio Cardoso, de Campo Grande, aquele abraço, amigos, obrigado pela sua audiência. Mais uma da Rádio Senado. Projeto prevê distribuição gratuita de álcool em gel pelo SUS. Chegando aqui a notícia através da voz da Iara Farias Borges, da Rádio Senado. Chega mais, Iara. Do Itaju, né? Do Itaju, Rafael Corrêa, boa tarde, Rafael. Meu querido colega palmeirense Tony Montalvão, direto de Portugal, também boa tarde, Tony. Sérgio Cardoso, de Campo Grande, aquele abraço, amigos, obrigado pela sua audiência. Projeto prevê distribuição gratuita de álcool em gel pelo SUS. Chegando aqui a notícia através da voz da Iara Farias Borges, da Rádio Senado. Chega mais, Iara. A senadora Gina Braga disse que o álcool em gel é importante para combater o avanço da contaminação e o problema do gel falta no país. Durante o estado de calamidade pública, receberá entrada do álcool em gel as graves da Covid-19. O senador Eduardo Braga disse que o álcool em gel é importante para conter o avanço da contaminação e o problema do chá em falta no país. A quantidade de álcool em gel poderá ser
para que nós possamos nos proteger contra o coronavírus. A quantidade de álcool em gel a ser entregue será suficiente para definir várias vezes por dia. Para evitar que pessoas... Obrigado, Yara. Em Dourados, Mato Grosso do Sul, 15h48. Em Brasília, 16h48. E além de ser multado, poderá ser preso por 3 anos. A proposta ainda prevê que a justiça realize campanhas de esclarecimento. Notícias do dia no oferecimento de Constru Silva Materiais para Construção e também de Motel Caimã e Unicesumar. Obrigado, Yara. Em Dourados, Mato Grosso do Sul, Contrabandistas saltam de ponte no Rio Paraná para escapar de batida da polícia. Em Barreira, na divisa de Mato Grosso do Sul e do estado do Paraná, no início da manhã desta segunda-feira, dia 30, 4 envolvidos foram presos e 6 carros apreendidos. Ao menos 3 membros da quadrilha teriam saltado da ponte sobre o Rio Paraná. O povo tá louco, hein? Tá doido, velho. A PRF, Polícia Rodoviária Federal, em uma operação conjunta com a Receita Federal, conseguiu apreender cerca de 50 mil carteiras de cigarros. Por volta das 5h30 desta segunda-feira, madrugada, hein? Agentes da Receita Federal no estado de Mato Grosso do Sul entraram em contato com a PRF para, em ação conjunta, interceptar um comboio de carros que vinha do Mato Grosso do Sul. Na ponte Ayrton Senna, os policiais avistaram um comboio composto por 6 carros, um Honda Civic, um GM Prisma, uma GM Meriva e um GM Vectra, um Toyota Corolla e um Toyota Premium Paraguaio, quando iniciaram as abordagens. Agentes da Receita Federal no estado de Mato Grosso do Sul. Um dos carros foi abordado na cabeceira da ponte e o seu motorista preso. O restante do comboio deu meia volta e voltou e tentou retornar para o Mato Grosso do Sul sentido Mundo Novo, mas foram abordados e 3 pessoas foram presas em 2 carros. Civic, um GM Prisma, uma GM Veriva e um GM Vectra. No meio da ponte, mais 3 veículos foram encontrados abandonados. Existe a possibilidade de terem pulado no Rio Paraná e fugido. O pessoal deve ser bom de natação, hein? Tá bom de disputar a Olimpíada em 2021. Com todos os carros transportavam cigarros contrabandeados do Paraguai e totalizaram cerca de 50 mil carteiras, avaliadas em cerca de 250 mil reais. Os presos, os cigarros e os carros foram encaminhados à Polícia Federal em Guaíra, no Paraná, para registro do crime de contrabando. Existe a possibilidade de terem pulado do Rio Paraná e fugido. O pessoal deve ser bom de natação, hein? Tá bom de disputar a Olimpíada em 2021. Com todos os carros... 15h51 em Dourados, 3h51 da tarde no Mato Grosso do Sul, 4h51 em Brasília. Os presos, e aquele abraço para o Sérgio Cardoso, mandando um abraço para a galera do CDD Dourados, todos na luta, é verdade, hein, Sérgio? Nós não paramos não, cara. Aqui todo mundo tem histórico de atleta, né? 15h51 em Dourados, 3h51 da tarde no Mato Grosso do Sul, 4h51 em Brasília. 15h51 em Dourados, Mato Grosso do Sul, 16h51 em Brasília. Déficit das contas públicas podem superar 350 bilhões em 2020. Todo mundo tem histórico de atleta, né? O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, informou hoje, dia 30, que o déficit das contas públicas pode superar 350 bilhões de reais este ano. Em entrevista para apresentar o resultado fiscal de fevereiro, Mansueto afirmou que este ano será bastante atípico devido às medidas de enfrentamento à Covid-19. As contas públicas podem superar 350 bilhões em 2020.
Mansueto afirmou que para o pagamento de informais serão usados dados da rede de assistência social, de programas públicos do Instituto Nacional do Seguro Social e INSS do Cadastro Único, etc. Sobre o valor, Mansueto disse que R$600 por trabalhador não é pouco e destacou que trata-se de um programa emergencial. Estamos em um país que 50% das pessoas têm carteira de trabalho assinada, ganham menos de 2 salários mínimos por mês, disse. Mansueto afirmou que para o secretário também alegou que tem que ser analisado com muito cuidado a possibilidade de se reduzir mais os impostos federais. Qualquer medida de aumento de despesas ou redução de arrecadação aumenta o buraco fiscal, lembrou. Disse que R$600 por trabalhador não é pouco e destacou que trata-se de um programa. Adivinha quem é que vai pagar toda essa conta do coronavírus, hein? Você, eu, todos os trabalhadores, né, todos aqueles que, graças a Deus, né, ficarão vivos e terão saúde para trabalhar. Né? Alguma dúvida disso? Possibilidade de se reduzir mais os impostos federais. Qualquer medida de aumento de despesas ou redução de arrecadação aumenta o buraco fiscal, lembrou. Adivinha quem é que vai pagar toda esta conta do coronavírus, hein? É você, eu, todos os trabalhadores. 15 horas e 54 minutinhos em Dourados, Mato Grosso do Sul, 3h54 da tarde, no Mato Grosso do Sul, 4h54 em Brasília. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, defendeu hoje ser pessoalmente a favor do isolamento das pessoas para evitar um forte aumento nos casos do novo coronavírus no país. Em conversa por meio de redes sociais com o presidente da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz. Tudo que tem ocorrido no mundo leva a crer que a necessidade do isolamento realmente é para puxar a diminuição de uma curva e ter atendimento de saúde para a população em geral, disse o ministro do Supremo Tribunal Federal. O Tribunal Federal, Dias Toffoli, defendeu hoje ser pessoalmente a favor do isolamento das pessoas para evitar um forte aumento nos casos do novo coronavírus no país. Estamos isolados, mas não podemos nos sentir sozinhos, ilhados. É uma mudança de patamar cultural que mexe, obviamente, com situações arraigadas em nós, com as dificuldades de transformação de muitos, completou Dias Toffoli. E ter atendimento de saúde para a população em geral, disse o ministro do Supremo Tribunal Federal. Estamos isolados, mas não podemos nos sentir sozinhos, ilhados. É uma mudança de patamar cultural. 15 horas e 55 minutinhos no Mato Grosso do Sul, 16h55 em Brasília. Completou Dias Toffoli. O Ministério da Saúde contabiliza até a tarde deste domingo, né? Foi domingo, ontem isso aqui. Então isso aqui está atrasado. Eu vou procurar dados mais atualizados. Se bem que ainda não é momento, viu? Daqui a pouco nós teremos ao vivo a presença... Vou até ver se eu acho aqui, para a gente pôr ao vivo a presença do ministro. Hoje o ministro Mandetta deve falar, né? Vamos ver aqui então se a gente consegue alguma atualização do coronavírus. O Ministério da Saúde contabiliza até a tarde deste domingo, né? Foi domingo, ontem isso aqui. Então isso aqui está atrasado. Eu vou procurar dados mais atualizados. Se bem que ainda não é momento, viu? Daqui a pouco nós teremos ao vivo a presença... Vou até ver se eu acho aqui, para a gente pôr ao vivo a presença do ministro. Hoje o ministro Mandetta deve falar, né? Vamos ver aqui então se a gente consegue alguma atualização do coronavírus. Ok, vamos agora para a atualização dos números então.
No Brasil, no mundo primeiro, né? No mundo são mais de 638 mil casos confirmados e 30 mil mortes, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Agora aqui no Brasil são 159 mortes e 4.579 casos confirmados em todas as unidades federativas, de acordo com o Ministério da Saúde. Ok, vamos agora para a atualização dos números então. No Brasil, no mundo primeiro, né? No mundo são mais de 638 mil casos confirmados e 30 mil mortes, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Em manifesto, o Senado pede para pessoas ficarem em casa. Documento obtido pelo Estado faz um contraponto ao presidente Jair Bolsonaro, que contrariou as recomendações do Ministério da Saúde e saiu às ruas ontem. Tem gente chamando ele de Bolsonaro, né? Não é mais Bolsonaro, não. Boa tarde, Rafael Santana. Boa tarde, Valdir Lopes, na live do Facebook. Obrigado, amigos. Obrigado pelo prestígio. Em manifesto, o Senado pede... Governador de Nova York diz que tsunami da Covid-19 ainda chegará. O Estado americano tornou-se o epicentro da pandemia do novo coronavírus nos Estados Unidos, país com o maior número de infecções no mundo, com quase 60 mil casos confirmados. Um navio hospital das Forças Armadas dará apoio aos atendimentos a fim de aliviar a pressão sobre os hospitais da cidade. Capital de São Paulo. São Paulo tem 12 mil testes aguardando análise para o novo coronavírus. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, 500 destes testes feitos pelo método PCR são de pacientes com quadro grave. O restante seriam casos considerados leves. Entre os casos graves, a possibilidade de ter um resultado positivo é alta. Entre os leves, a possibilidade é bem menor. Disse o secretário estadual da Saúde, José Henrique German. São Paulo é o estado mais afetado pelo avanço do novo coronavírus, em 1.451 casos confirmados da doença. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, 500 destes testes feitos pelo método... Obrigado a você que continua conosco na live do Facebook. William Oliveira Lopes, também lá de Campo Grande. Muito bem-vindo, galera de Campo Grande, em peso aí na live do Roberto Xavier. Obrigado, hein? Entre os leves, a possibilidade é bem menor, disse o secretário estadual da Saúde. Vamos voltar agora com a Rádio Agência. Vamos ver o dedo de prosa falando sobre informações do Ministério da Saúde ali a respeito do coronavírus. O Adriano Faria está na ponta da linha com a gente. Vamos lá, Adriano Faria. Chega mais, meu querido, fala com a gente, traz informações. Muito bem-vindo. Galera de Campo Grande, em peso aí na live do Roberto Xavier. Vamos voltar agora com a Rádio Agência. Vamos ver o dedo de prosa falando sobre informações do Ministério da Saúde ali a respeito do coronavírus. O Adriano Faria está na ponta da linha com a gente. Vamos lá, Adriano Faria. Chega mais, meu querido, fala com a gente e traz informações. Temos à nossa disposição é o WhatsApp do Ministério da Saúde, com dicas e informações sobre a Covid. Assim como a prova causada pelo coronavírus, o acesso a dados iguais sobre a pandemia ligou em coronavírus 00 ao fim. Quando estamos bem informados, podemos tomar medidas práticas. 38A00. Se você não conseguir uma ferramenta bem prática para realizar uma verificação, é o que queremos dar ao Ministério da Saúde, com dicas e informações sobre a doença causada pelo coronavírus. Anota o Ministério da Saúde, a tela de 938 0032. Nós prevenções e você não consegue jogar tem problema do definimento daqui a pouco. O que queremos agora é que por esse estado você pode receber dicas valiosas para enfrentar o melhoria. Acontece de uma coisa acontecer para outra ou
aquela já abre com 10 opções. Cita só algumas dessas opções: transmissão, sintomas, prevenção e tratamento. Sobre transmissão, que é a opção 2 do direito inicial, o análise do Ministério da Saúde já vai direto ao ponto. O usuário recebe a informação. Eu já estou carente de Então, saber. acontece de uma pessoa para outra ou um contato próximo, por meio de ou apelo de nomes internos ou ela traz a esquerda de 10 declaros eu já estou careca de saber as formas de coronavírus. Vamos descobrir quando é possível. Já temos centenas de vezes. É sempre consultar as papéis disponíveis na tela do IV e dispositivos de bebedouro municipal rápido transmitir. E é a opção 9. Tem detalhe. Ela traz as respostas de 10 minutos. Que muita gente está fazendo, recebeu a informação dele. Tem algumas perguntas. Outros artigos dele seriam mais pode o detectar 0,032 pontos mais pesados e dispositivos eletrônicos para que podem transmitir vírus. Mais uma vez, e aí? Eu está vendo as respostas? Então, falar no WhatsApp do Ministério da Saúde. Tem 9 telefone 0031 daquelas perguntas 9938 0031. Começou a pesquisar e não tem explicações. Não precisa você colocar aquele nome a mais no número de telefone. Mais uma vez o número. Tem algo. 938 00 Saúde, deu uma navegada por lá. Você não pode dar. Ok, obrigado Adriano Faria, lá da Rádio Agência de Brasília. Informação sempre é importante, Adriano. 16 horas mais 5 minutinhos, 4 e 5 da tarde no Mato Grosso do Sul, 5 e 5 em Brasília. Notícias do dia sempre no oferecimento de Construção, materiais para construção, Motel Caimã e também Unicesumar, a sua faculdade à distância. Conosco na live no Facebook, também no canal do YouTube do Roberto Xavier. Chega lá, dá um like, assine o canal do Roberto Xavier, nos ajude a crescer, você vai crescer junto com a gente. Cássila Brandão, obrigado Cássila, boa tarde Vilmar Dutra, boa tarde Nilton Misael, meu primo querido, também primo da minha esposa é primo também, viu? Principalmente se a gente precisar de dinheiro, vamos correr atrás desse dinheiro, hein? Também Sidney Santos conosco na live do Facebook, obrigado amigos. O canal do YouTube do Roberto Xavier, chega lá, dá um like, assine o canal do Roberto Xavier, nos ajude a crescer, você vai crescer junto com a gente. Cássila Brandão, obrigado Cássila, boa tarde Vilmar Dutra, boa tarde Nilton Misael, meu primo querido, também primão, primo da minha esposa é primo também, viu? Principalmente se a gente precisar de dinheiro, vamos correr atrás desse dinheiro, hein? Também Sidney Santos conosco na live do Facebook, obrigado amigos. Melhor do esporte, você ouve aqui, MS Web Rádio.
Ok, 16 horas mais 7 minutinhos, 4 e 7 da tarde no Mato Grosso do Sul, 5 e 7 em Brasília, quase noite, hein? Lá em Brasília, em São Paulo, é quase noite. Chegando por aqui o Roberto Xavier com as notícias do esporte. É o seguinte, Xavier, para falar aqui na MS Web Rádio não pode gaguejar, então gaguejento aqui não fala, meu amigo. Chega mais, Roberto. Boa tarde, né? Ok, 16 horas mais 7 minutinhos, 4 e 7 da tarde no Mato Grosso do Sul, 5 e 7 em Brasília, quase noite, hein? Lá em Brasília, em São Paulo, é quase noite. Chegando por aqui o Roberto Xavier com as notícias do esporte. É o seguinte, Xavier, para falar aqui na IBS Web Rádio não pode gaguejar, então gaguejento aqui não fala, meu amigo. Chega mais, Roberto. Boa tarde, né? O Atlético Mineiro esclarece que os valores dos salários serão formalizados a partir do Nossa Senhora da Presidente da Câmara de Castelar, o caso esclarece que a Ok, o Roberto Xavier trazendo notícias do Galo em redução de 25% do salário dos funcionários, né? Além dos jogadores que ganham acima de R$5.000, funcionários também terão redução de salário e o Atlético vai aí, como exemplo de outros times, né, do mundo inteiro, estão aí fazendo propostas de redução salarial, já que a arrecadação vai cair e muito, porque ainda não se sabe até quando que vai essa pandemia, né? Quando é que ela vai fazer a curva dela, quando é que ela vai parar, ok, Roberto Xavier trazendo quando é que as coisas vão se normalizar no mundo todo, inclusive no mundo dos esportes. Não é só o futebol não, né? Todos os esportes estão em crise neste momento. Conosco na live do Facebook, Sidney Santos, Josiane Ferreira, sejam bem-vindos. Fazendo propostas de redução salarial, já que a arrecadação não é a sua hora não, Chico Rei, pelo amor de Deus, Chico Rei. Até quando que vai essa pandemia, né? Quando é que ela vai depois a gente manda os meninos cantarem, tá? Quando é que as coisas vão se normalizar no mundo todo, inclusive no mundo dos esportes. Não é só o futebol. Mais uma nota do Roberto Xavier chegando. Vamos ver do que ele vai tratar agora. Chega mais, Roberto. Vamos lá, mais uma. Josiane Ferreira, sejam bem-vindos. Chico Rei, Paraná, uma transparente. Não era a sua hora, não, Chico Rei. Pelo amor de Deus, Chico Rei. Vamos trazer de novo aqui, né? Depois a gente manda os meninos cantarem, tá? Vamos lá. Estava sozinho no automóvel e perdeu o controle, se chocando contra um... Mais uma nota do Roberto Xavier chegando. Vamos ver do que ele vai tratar agora. Chega mais, Roberto. Vamos lá, mais uma. Ok, notícias então, infelizmente o falecimento, né, por acidente, ela infartou no volante e depois veio a bater o carro e capotar, e aí morreu a noiva do jogador Centurion, que jogou no São Paulo. 16 horas mais 11 minutinhos, 16:11. Estamos falando de esportes aqui no Notícias do Dia, o esporte na web da sua MS Web Rádio. Ok, notícias então, infelizmente o falecimento, né, por acidente, ela infartou no volante e depois veio a bater o carro e capotar. E aí morreu. Mas agora a última do esporte com o Roberto Xavier, vamos chamar de novo, vamos ver se ele chega por aqui, para a gente poder encerrar o programa. 16 horas mais 11 minutinhos, 16:11. Estamos falando de esportes aqui no Notícias do Dia, no esporte na web da sua MS Web Rádio. Eles nomes que se destacaram não somente no peixe, mas também no futebol mundial. Mas agora a última do esporte com o Roberto Xavier, vamos chamar ele de novo, vamos ver se ele chega por aqui, para a gente poder
encerrar o programa. Primeiro, fotos de destacar com família recente, mas também muito bom. No caso de Diego, Rodrigo, Neymar e mais gente. Na saída para Contatorão, marginal, número 350, Hotel Caimã, Ok, Roberto Xavier então trouxe pra gente as notícias também do Santos, né? Santos que nunca para de revelar, sempre tem jogadores e só no século XXI já foram utilizados 127 atletas da base, né? Jogadores que depois vão sendo vendidos, vão jogar na Europa e também se tornam ídolos, né? Exemplo de Neymar, Robinho e mais recentemente o Rodrigo. A verdade é que a Vila Belmiro é abençoada no quesito Ok, Roberto Xavier talento. então trouxe pra gente as notícias também do Santos, né? Santos que nunca para de revelar, sempre tem jogadores e só no século XXI já foram utilizados 127 atletas da base, né? Jogadores que depois vão sendo vendidos, vão jogar na Europa e também se tornam ídolos, né? Exemplo de Neymar, Robinho e mais recentemente o Rodrigo. A verdade é que a Vila Belmiro é abençoada no 16 horas mais 14 minutinhos em Dourados, Mato Grosso do Sul, 17h14 em Brasília. Vamos ficando por aqui com notícias do dia desta segunda-feira, dia 30 de março de 2020. Apresentação, comunicação, produção, Roberto Xavier, sempre em nome de Construsilva, materiais para a construção do básico ao acabamento, melhor é comprar na Construsilva. 16 Em horas nome mais de 14 Motel Caimã, minutinhos em ali na Dourados, BR-46, Mato quilômetro Grosso do 1, na Sul, marginal número 17 e 350, 14 pertinho do em Trevo da Brasília. Bandeira, saída para Vamos Ponta Porã. ficando por aqui com notícias do E também em dia nome desta de segunda-feira, Unicesumar, dia a 30 de sua março de faculdade 2020. à distância. Sempre muito bem conceituada, certificada pelo Apresentação, MEC comunicação, como uma das produção, melhores Roberto universidades Xavier, à distância sempre em nome de construção, do Brasil, para a com mais de construção do 50 básico cursos ao acabamento para que melhor você comprar se na construção. profissionalize. Em nome de Motel Caimã, Amanhã estaremos de volta a partir das 16 horas, tá? 150, Por volta de pertinho do 16 Trevo horas da a gente Bandeira, volta saída também pra com a live. Ponta Foi Porã. legal estar com vocês. E Obrigado, também, pessoal em da nome live. de Deus abençoe a Unicesumar, todos. a sua Fique com a nossa faculdade programação à normal. distância. Sempre muito bem conceituada, certificada pelo Música MEC, bonita como chegando uma das por aqui. melhores universidades à distância do Brasil. Com mais de Eles, 50 Chico Rei, Paraná, para que você se Amor profissionalize. Sublime, 16 e 16 do Mato Grosso do Amanhã Sul. estaremos de volta a partir das 16 horas, tá? Por volta de 16 horas.